Associação Nacional de Escritores e Editoras, tem se esforçado no sentido de ajustar a sua atuação, reconfigurar a sua atuação em termos de apoio cultural, não somente em relação a escritores, mas também a todos aqueles que produzem arte no Brasil, todos aqueles que produzem cultura. O desafio é muito grande. A ANE tem enfrentado muitas dificuldades no sentido de colocar em prática alguns projetos, e nós estamos num esforço diário, constante, para fazer modificações para que a gente possa estabelecer novos rumos para a associação, dessa vez, inclusive, pensando no sentido de transformá-la num instituto, no Instituto ANE Cultura. Para que isso aconteça, nós precisamos do apoio de todas aquelas pessoas que já fazem parte da associação, sejam eles associados, parceiros, amigos, todos aqueles que produzem cultura de uma maneira geral e que de uma forma ou de outra estão ligados com a gente. Eu sou Orlando Rodrigues e esse é o quadro Projetos Culturais. Essa linha de raciocínio, diante dessas situações todas, nós temos implantado algumas modificações na estrutura da gestão da ANE, nós temos implantado modificações na forma como nós comunicamos e produzimos conteúdo para os associados e para todos aqueles que nos acompanham. A gente tem feito modificações no canal da ANE, nós temos a revista da ANE, que é bimestral. A cada bimestre traz muitas novidades aí, mas especificamente em relação ao canal da ANE, nós temos uma parceria com a Rede UTV e através dela que nós conseguimos levar conteúdo de qualidade, falando de cultura, trazendo mensagens sobre escrita, produção literária, produção cultural de um modo geral, mensagens de reflexão, algumas entrevistas, algumas coberturas. Evidentemente, tudo isso requer tempo, requer recursos e estamos com bastante dificuldade nesse sentido de conciliar as nossas vontades, os nossos objetivos com os recursos que nós temos à nossa disposição. Nós estamos trabalhando ainda o canal da ANE com conteúdo alternativo. Ainda não estamos em condições de trazer para todos aqueles que acompanham o canal da ANE aquela programação que já foi caracterizada no canal da ANE como de 4 fases, uma falando sobre projetos culturais, dicas de escrita criativa, conexão cultura e também mensagens de reflexão. Nós temos agora uma hora de duração no canal da ANE e nosso compromisso é de produzir e levar um conteúdo de qualidade para todos aqueles que nos assistem. Nesse sentido, nós estamos trazendo conteúdos alternativos que envolvem documentários, filmes curta-metragem, filmes de média-metragem, entrevistas, videoclipes, baseado em conteúdos que nos são cedidos ou em conteúdos que são de domínio público, que a gente pode estar divulgando para todos através do nosso canal da ANE. Então, você que nos assiste, já conhece a ANE, conhece o nosso site ane.org.br ou anecultura.org, já visitou um de nossos sites, você já se tornou um de nossos associados, venha somar com a gente, seja um de nós. Juntos construiremos um futuro melhor. Até um próximo vídeo e fique com mais uma programação alternativa no canal da ANE. Até mais. Na dúvida, amo. Na falta de amor, duvido. Não importa onde estou, mas com quem eu vou.
tem cópia disso aqui? Claro que não. Comentou com alguém sobre isso aqui? Cara, ser combinado não é caro. Também a idade já tá pegando, saúde não é mais aquelas coisas. Ficaria mais preocupado do senhor fazer alguma coisa com ele do que ele fazer alguma coisa com o senhor. Eu vou te soltar, mas você vai ter que se comportar. Mas tem que me prometer que eu posso confiar em você. Tá bom? Você se orgulha disso? Você acha que é bom ser assim? Como você é? Acha normal ser assim? Você realmente acredita que alguém que ouça o que eu acabei de ler consiga achar graça? Me orgulhar. Achar normal. Achar graça. Não, prezado escritor. Eu sou o que sou. Você emprestar dinheiro a juros exorbitantes e furar o olho dessas vítimas que não te pagavam? Nem tudo que é devido se escreve no papel. Existem outras formas de contrato. Porém, a gente sabe também que existem os acordos entre cavalheiros e pacto entre canalhas. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, já existiam muitos povos morando na terra. Tribos variadas, com costumes próprios. Milhões de pessoas que não conheciam a Europa e nem precisavam dela para viver. Como foi possível que alguns milhares de colonos portugueses espalhados pelo Brasil acabassem destruindo uma população tão grande? Veja, a seguir, como o processo de colonização conseguiu exterminar culturas muito antigas e bem adaptadas às condições brasileiras. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas.
Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil Colônia na TV. Episódio 5, a conquista da terra e da gente. Depois de muitos séculos dominando a política europeia, a Igreja Católica perdeu terreno diante da reforma protestante. As novas ideias desta reforma estavam levando vários países a dar as costas à autoridade do Papa. Para manter a sua força, a Igreja lançou uma contra-reforma em meados do século XVI. Usou para isso da sua influência em regiões ainda pouco atingidas pelas ideias protestantes, como Portugal e Espanha. Foi nesse contexto que surgiu a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada para levar a palavra de Cristo a todos os lugares. Seus membros são chamados de jesuítas. Somos muito bem preparados. Os primeiros jesuítas viajaram para o Brasil em 1549, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia. José Pereira nos dá maiores detalhes. Aqui no Brasil, os jesuítas começaram fundando colégios gratuitos em Salvador, São Vicente e São Paulo de Piratininga. Nesses colégios, eles ensinavam crianças brancas e índias a ler, escrever e rezar. O ensino dos nativos também era conhecido como catequese, e era comum os religiosos aprenderem a língua dos índios para uma melhor comunicação. Com licença, Pereira, mas os jesuítas só aprenderam a língua nativa porque isso facilitava a catequese. É bom deixar claro que os padres, além de não terem grande interesse na cultura dos povos da terra, não aceitavam as religiões nativas. Queriam mais era convencer os índios a ver o mundo da mesma maneira que eles. Está tudo errado na vida de vocês. Vamos ensiná-los a terem a mesma fé que nós temos. Pra quê? Para poder mudar para melhor. Não queremos. Gostamos do jeito que somos. Adeus. Paciência. Um dia esses índios vão acabar aprendendo que bom mesmo é ser europeu, católico e branco. Os colonos também estavam interessados nas tribos do Brasil. Um interesse diferente dos jesuítas. Um outro tipo de violência. Os nativos eram capturados e usados no trabalho escravo. A verdade é essa. Precisamos de índios. Todo mundo aqui precisa de mão de obra. O índio é como se fosse o negro da terra. Eu só não entendo uma coisa. Como é possível vocês conseguirem capturar os índios com tão pouca gente? Não somos tão poucos assim. Contamos com a ajuda de muitos outros índios. Tem índios que ajudam vocês? Como é que pode? É que algumas tribos daqui são inimigas umas das outras. Nós fazemos amizade com uma tribo e, junto com ela, lutamos para vencer as tribos inimigas. E como vocês fazem? Guerra, caro Jorge! Fazemos guerra! Os índios que restam viram escravos e vão trabalhar para todos nós! Nos ataques organizados pelos colonos, muitos morriam, inclusive mulheres e crianças. Somente os sobreviventes da tribo vencida é que seriam escravizados. Essas guerras são absurdas, padre. Os nativos, pobres almas, também merecem a salvação. O que podemos fazer? Acho que nosso trabalho de salvação seria facilitado se conseguíssemos reunir os índios em aldeias. Mas eles já vivem em aldeias. Eu sei. Estou falando de aldeias jesuítas. Faremos nossas aldeias e nelas cuidaremos dos nativos. Interessante. Ficará mais fácil ensinar-lhes a fé e o trabalho, mas... E se eles não quiserem ir para as nossas aldeias? Vão querer, sim. E os que não quiserem, paciência. Se querem sofrer nas guerras, que sofram. Os nativos, que os europeus insistem em chamar de índios, vivem aos milhares no Brasil. A vida aqui é muito simples e diferente da Europa. Acontece que a maioria dos colonos, como o Sr. Medeiros, acha que simplicidade é o mesmo que selvageria. E não é! Esses índios vivem no mato, não têm cidades, não têm prédios, moram em cabanas de palha. Não conhecem a roda, o ferro, o vidro, livros, não conhecem nada. São selvagens, sim. O senhor conhece a cultura deles, as lendas, a arte dessas tribos? Isso deve ser uma piada. Bicho não tem cultura. O senhor acha que os nativos são animais? Acho!
E lugar de bicho é no curral, feito boi e cavalo, comendo o que a gente dá e fazendo o que o dono manda. É por isso que o senhor acha que é justo escravizar e obrigar os nativos a trabalhar de graça? Lógico! Se tivermos que pagar um salário para esses bugres, não vai sobrar nada para nós. A colônia tem que dar lucro e prio. Senhor Medeiros, escravizar índios é contra a lei. Senhor Medeiros? Obrigada, senhor Medeiros. Vamos ouvir o que o guerreiro Muirá tem a dizer. Dizer o quê? Todos ouviram o que eles pensam. Temos que fazer alguma coisa. Não vamos deixar que eles continuem destruindo nossas aldeias e matando nossos filhos. Obrigada, Muirá. Em meados do século XVI, uma revolta reuniu quase todas as tribos do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela ficou conhecida como Confederação dos Tamoios. Diante da força dos nativos reunidos, os portugueses quase foram expulsos do Brasil. Um tratado de paz chegou a ser assinado, mas essa paz durou pouco, e a escravização dos nativos recomeçou. Sentindo-se prejudicados, os jesuítas tentaram interferir. Essas lutas e a escravização estão prejudicando a catequese. Estamos pouco ligando para seus problemas, já bastam os nossos. Pois o Papa mandou dizer que a partir de agora, quem escravizar qualquer índio que queira ser católico vai ser excomungado. O quê? Tem o dedo de vocês nessa história, não tem? Tem, e daí? Libertem nossos índios, senão vocês todos vão direitinho pro inferno. Vocês é que vão sair daqui e é pra já. Fora daqui, jesuítas! Fora! Alguns anos depois, os jesuítas tentam uma nova experiência junto aos índios. Na região do Rio Paraná, os padres administram as missões ou reduções, comunidades agrícolas que estão rendendo ótimos resultados. Todos nós aprendemos a falar a língua deles, o Guarani. Apresentamos peças de teatro, contamos histórias, ensinamos algumas músicas, tudo com temas da Bíblia. Se os índios gostam, eles adoram. São meio desconfiados, é verdade, mas acabam ficando e trabalhando conosco. Estou aqui há 10 anos. Devia trazer sua tribo para cá também. Não, preferimos ficar olhando de longe. Mas a missão é um bom lugar. Os jesuítas nos ensinam artesanato e como cuidar melhor da terra. Não sei, esse jeito deles é tão diferente do nosso. Pode ser, mas que outra escolha vocês têm? Viver fugindo pelos matos, lutar com os bandeirantes ou acabar como escravos? Eu escolhi a missão, achei melhor ficar aqui. Os bandeirantes eram grupos de homens que viajavam pelo interior do Brasil. Buscavam ouro, pedras preciosas e, principalmente, índios, que seriam usados no trabalho escravo. Por este motivo, o sucesso das missões jesuítas acabou despertando o interesse daqueles homens. Os bugres estão produzindo muito nas missões. Eu soube dessa história. Os danados já sabem fazer móveis e até construir casas de tijolos. Se eles fossem nossos escravos, já imaginou que beleza? Quanta coisa esses índios não fariam por nós. Os jesuítas não vão deixar que escravizemos os bugres, amigo. Deixar? Quem falou em pedir? Vamos tomar esses índios para nós, sim. Sabia que as missões jesuítas estão proibidas de ter armas? Sabia, mas eles são muitos. E daí? Nós temos armas? Eles não. Mas... Nada demais, meu amigo. Está na hora de atacar essas missões. Vamos capturar muitos índios para cuidar do que é nosso. As missões da região do Rio Paraná começaram a ser atacadas com muita violência. Os guaranis, apavorados, fugiram para o mato. Milhares de índios foram aprisionados. Tudo isso prejudicou o trabalho dos jesuítas, obrigando as missões a se deslocarem cada vez mais para o sul. Somos padres, mas temos prática militar. Ensinamos o que podemos aos índios que ficaram. O problema é que os inimigos têm armas de fogo e nós só podemos usar arcos, flechas e lanças. Finalmente, em 1640, o rei da Espanha autorizou os missioneiros a usarem armas, permitindo que a luta ficasse equilibrada. Um momento, temos notícias de nossa correspondente ameríndia. Tainá, é com você. Estamos no ano de 1641. Os guaranis acabam de vencer a batalha de Imbororé, expulsando os bandeirantes de suas terras e garantindo espaço para que se retomem os trabalhos das missões. Agora temos um exército armado para nos defender dos ataques. Defenderemos nossas terras. Faremos o nosso trabalho melhor do que antes.
As missões cresciam e se transformavam em pequenas cidades, com escolas, hospitais, oficinas, áreas de plantio coletivo e individual. Algumas missões tinham até professores de música, pintura e escultura. Sou cristão e sou livre. Aqui na missão eu posso cuidar do que é meu e do que é de todos. Temos de tudo. Trigo, milho, feijão, erva mate, frutas, legumes. O rei de Espanha está muito feliz com os impostos que pagamos. O Papa também, graças aos nativos que convertemos. Podemos dizer que as missões se transformaram num sucesso religioso, social e econômico. Notícia extraordinária. A assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha exige a nova marcação de terras na região das missões jesuítas. Vale explicar que o território onde estavam as missões foi alvo de muitas disputas entre Portugal e Espanha. Com a assinatura do Tratado de Madrid, as missões seriam obrigadas a se deslocarem mais uma vez, após quase 100 anos de permanência na região. Mas desta vez, os guaranis não pensavam em fugir dali. Uma comissão está vindo da Espanha para demarcar um novo território. Seremos obrigados a sair. Outra vez? É. Já decidimos o que fazer. Recebemos essas terras de Deus e de São Miguel. Não podemos entregá-las a estranhos. Vamos lutar. Eu também não sairei daqui. Vou ficar e lutar ao seu lado, Cepé. Liderados por Sepete e Araju, os guaranis resistiram à demarcação das terras, enfrentando as tropas espanholas e portuguesas. Os nativos garantiram algumas vitórias. Mesmo assim, várias missões foram destruídas e milhares de inocentes foram mortos. Tudo aconteceu de um modo tão confuso que muitos guaranis de outras regiões deixaram de ajudar simplesmente por não saberem o que estava se passando. Porém, encurraladas pela artilharia espanhola e atingidas por doenças, as tropas de Sepete e Araju acabaram perdendo a guerra. Os reis assinaram um novo tratado. Podemos voltar às missões. Não, é tarde. Os jesuítas foram expulsos da Espanha e de Portugal. Estamos à mercê dos homens brancos. Não fale assim. Esta terra nos pertence. Somos homens livres. Eu sei, mas o homem branco não sabe e nem quer saber. A selvageria dos colonos pressionava os nativos brasileiros e os colocava cada vez mais distantes de suas raízes. Também no norte do Brasil, conflitos semelhantes envolveram colonos, padres e índios. No próximo episódio, veja como as tribos que viviam na região amazônica resistiram à invasão de suas terras e à escravização de sua gente. Após viagem de Vasco da Gama às Índias, Portugal resolveu tomar posse das terras do Oriente. Para isso, preparou uma esquadra e o comando foi entregue ao fidalgo Pedro Álvares Cabral. Viajaram com ele navegantes experimentados como Bartolomeu Dias, além de padres, soldados e mercadores. A esquadra partiu do Tejo a 9 de março de 1500 e, na latitude do norte da África, desviou-se para o ocidente. A 21 de abril, os viajantes avistaram sinais de terra e no dia seguinte apareceu o contorno de um monte. O Brasil estava descoberto.
É assim que este livro didático aborda o descobrimento do Brasil. Será que outros livros didáticos dizem a mesma coisa? Vamos ver este aqui. Em 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, organizou uma esquadra com 13 caravelas com os seguintes objetivos: criar um centro comercial nas Índias e levar de lá o máximo possível de mercadorias para Portugal. Tomar posse das terras que já pertenciam a Portugal desde o Tratado de Tordesilhas. A viagem foi assim: 9 de março de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal. 21 de abril, a esquadra viu ao longe ervas marinhas e pássaros. Era o primeiro sinal de que a terra estava próxima. 22 de abril, avistaram um monte, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a época de Páscoa. Ainda que esses dois textos sejam semelhantes, podemos enxergar várias diferenças entre um e outro. Algumas diferenças de conteúdo. O primeiro texto tem a preocupação de definir como eram as pessoas que viajavam nas caravelas e afirma que a viagem de Cabral tinha como objetivo chegar às Índias, mas que por um desvio da rota chegou no Brasil. Já o segundo texto diz que a meta de Cabral não era apenas chegar às Índias, mas também ocupar as terras a que Portugal tinha direito no Novo Mundo. E dá informações mais detalhadas sobre os primeiros contatos dos navegadores com a terra descoberta. Em resumo, vemos nos dois livros a narração de um mesmo fato, tratado a partir de algumas informações diferentes. Mas as diferenças entre eles não se limitam a questões de conteúdo. Podemos encontrá-las também na forma como os textos estão redigidos. O primeiro tem o texto escrito numa narrativa linear, sem interrupções, enquanto o segundo apresenta uma estrutura dividida em itens. Como entender o fato de que livros didáticos tratando do mesmo assunto possam ter diferenças como estas? O primeiro livro mostrou o percurso que Cabral fez para chegar até o Brasil e o outro já narrou a história sem mostrar o caminho que eles percorreram. Cada um desses textos foi escrito por um autor. Cada um vê o mundo de um modo diferente. Sempre que alguém escreve sobre um tema qualquer, o faz de acordo com sua maneira de ver o mundo, de compreender o tema sobre o qual escreve. Autor de um texto é a pessoa que está por trás das palavras, do modo como as ideias estão distribuídas, da forma como o texto está organizado, ou como as imagens são elaboradas se for um pintor, um desenhista, um ilustrador. O princípio da autoria não vale somente para textos, mas também para obras de artes plásticas de maneira geral. Toda fotografia também tem seu autor. Os quadrinhos são feitos por um escritor em conjunto com um desenhista. Filmes de cinema, vídeos, todo o trabalho de criação pressupõe a existência de um autor ou de uma equipe, um conjunto de autores. Ajudar os alunos a compreender essa ideia de autoria ajuda na formação de leitores atentos e críticos. Mas como começar? Mostrando sempre que cada texto que eles leem, cada obra que eles veem, refletem o trabalho específico de um ou mais autores. Discutir o papel destes autores na elaboração do seu trabalho contribui para a construção da capacidade de análise das crianças. Crianças de primeiro grau ainda não possuem conhecimentos suficientes para terem autonomia de opinião sobre a qualidade dos textos que leem em sala de aula. Isso não significa que não possam ter suas opiniões sobre diferentes tipos de textos que chegam até elas diariamente, através das propagandas veiculadas pelos meios de comunicação. É impossível pensar a paisagem urbana de hoje sem a infinidade de propagandas dos mais diversos tipos que tomou conta das cidades. Sem falar no rádio e na televisão. A propaganda tem sido criticada por vender imagens falsas, sobretudo de juventude e felicidade. Como no caso desse comercial de cigarros que anuncia um produto prejudicial à saúde, vendendo uma imagem de vigor físico e coragem. Porém, mesmo combatida e cada vez mais sujeita a leis que a impeçam de vender gato por lebre,
A propaganda continua eficaz e se espalha por todos os lugares. E qual é a chave mestra da propaganda? É a frase ou slogan que define um produto de forma única e criativa e que fica gravada na memória das pessoas como o refrão de uma canção. A propaganda foi buscar na poesia os recursos que tornam uma frase inesquecível. Abuse e use C&A. Lojas brasileiras, o barato é aqui. Brahma, a cerveja número 1 do Brasil. Nescau, energia que dá gosto. Becel, a maneira mais gostosa de controlar o colesterol. Que bom, é gostoso e faz bem. Danone vale por um bifinho. Vale por um bifinho. Esta frase contém uma rima simples, inho, um termo do diminutivo que transmite um sentimento carinhoso. E também um sufixo muito utilizado quando nos referimos ao universo infantil de modo geral. Esta simples frase indica que o produto anunciado é destinado às crianças. E não apenas é gostoso, como tem um valor altamente nutritivo. Além da rima, o recurso mais característico da poesia, os publicitários utilizam repetições, aliterações, assonâncias e jogos de ideias em geral, tratando as palavras como se fossem parte de uma música ou de um poema curto. Aparentemente simples, frases como estas que passam a incorporar nosso vocabulário cotidiano são fruto de longos estudos e reuniões de publicitários. O processo publicitário, quer dizer, o processo de criação de uma campanha publicitária, ele nasce a partir da necessidade, quer dizer, do público, de um produto novo, de um serviço novo. E aí a agência de propaganda é chamada pelo cliente para criar uma campanha publicitária. Como é que a gente faz isso? O primeiro e principal ponto desse processo é entender do produto, é a pesquisa. Quer dizer, a gente precisa pesquisar o que é o produto, o que faz o produto, qual é o diferencial desse produto, e depois a gente vai buscar no público, que a gente chama de público-alvo, qual é a visão desse público e qual é a sua percepção sobre esse produto. Então isso a gente chama de pesquisa. A partir do momento em que a gente sabe o que é o produto e o que o público pensa sobre esse produto ou sobre esse serviço, a gente passa então a criar a campanha publicitária propriamente dita. Então, quer dizer, a primeira fase é a fase do briefing, que a gente chama, é a fase da coleta da informação. A partir disso, o departamento de planejamento, criação e mídia da agência começam a trabalhar em conjunto para desenvolver a campanha. Uma campanha publicitária ela é composta de filmes, anúncios, material de ponto de venda, enfim, de tudo aquilo que a gente acredite que seja necessário para atingir o público consumidor. Crianças são extremamente sensíveis aos efeitos da publicidade. O próprio mercado percebeu que a criança pode determinar diversas compras feitas pela família. Por isso, tantos comerciais contêm crianças sorridentes, espertas e decididas. Não há quem resista, como diz o slogan. Como trabalhar todo esse universo dentro da sala de aula? Se o professor considerar os textos publicitários como uma fonte de conhecimento e informação, terá um bom instrumento nas mãos, além de contribuir para revelar à criança as artimanhas da publicidade, seus defeitos e suas qualidades. Um bom começo pode ser uma simples pesquisa sobre os textos que compõem as embalagens de produtos alimentícios. Aqui, alguém tem vitamina PP? 3,2 gramas. Proteínas, 5,4 miligramas. 0,2 miligramas. Lendas contando a história do produto, recomendações sobre a saúde, brincadeiras e joguinhos. Tudo isto pode ser encontrado nas embalagens. O texto das embalagens exerce uma função poética quando utiliza textos leves e divertidos. Outras vezes, utiliza uma linguagem científica para dar informações a respeito do valor nutricional do produto ou até uma linguagem imperativa que intima o consumidor a ingerir um determinado produto em sua rotina. Contra a calvície, dor de estômago e cãibra, use Tudol. Tudol é o único produto que combate todos os seus problemas.
o professor pode contar aos alunos que a propaganda pode ser mentirosa e que as leis atuais exigem que isso seja punido. No passado, foram muitos os xaropes impunemente vendidos como cura para tudo e muita gente foi enganada. Tudo! Tchan! Os alunos podem criar uma campanha para um produto fictício, para um meio de transporte individual, como uma bicicleta, um carrinho de rolimã, patins, motocicleta ou qualquer outro que eles inventem. E podem utilizar um instrumento muito adotado pelos publicitários, a pesquisa de campo. Qual o veículo que você gostaria de ter? Um avião Morfeu. Nesta pesquisa, os alunos entrevistam seus colegas de escola para descobrir que tipo de meio de transporte eles mais gostariam de possuir e com que características. E, em seguida, tentam elaborar uma propaganda para este veículo usando as conclusões da pesquisa. O texto publicitário oferece inúmeras possibilidades de trabalhar com os alunos as relações entre os textos escritos, seus autores e os significados que procuram transmitir. Realizar trabalhos como esse também contribui para que as crianças possam construir uma postura atenta em relação às informações veiculadas pelos diferentes tipos de mensagens escritas a que têm acesso. A função básica da escola é alfabetizar as pessoas, isto é, dar condições para que aprendam a ler e escrever. O Brasil está dividido em 5 grandes regiões. Essa divisão foi feita porque nosso país apresenta variações. Pesquisadores e professores reconhecem na leitura um instrumento fundamental para o processo de aprendizagem escolar. Mas o que geralmente ocorre é encontrarmos o aprendizado da leitura relacionado a situações tediosas e pouco gratificantes. Você gosta de ler? Mais ou menos. Não. Por quê? Porque é meio chato. Você, além dos livros de escola, você lê alguma coisa? Leio. O quê? Uns livros que tem em casa. Você gosta de ler? Não. Nem o livro de escola e tal? Deixa pra lá. Não podemos responsabilizar apenas a escola pelo desinteresse pela leitura, mas não há dúvida que um dos objetivos da escola deve ser fazer com que a leitura esteja relacionada mais a um desejo que a uma obrigação. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Narizinho sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo embalada pelo mexerico das perdizes, patos, micos, coatis e gatos. Suas lendas mostram uma grande intimidade com tudo que os cerca. É preciso mostrar aos alunos que a leitura tem uma dimensão pessoal, lúdica e prazerosa, que uma vez despertada, acompanha as pessoas para o resto da vida. Um enfoque amplo do ensino da leitura envolve 3 aspectos: ensinar a ler para aprender e ensinar a ler para ler. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu e o azar foi seu.
Aprender a ler é o momento básico da formação escolar. E ler é um processo de conhecimento que envolve a criação de estratégias. Vamos ver. Eu quero ler este aqui. Não é assim que se escolhe um livro. A escolha do que se vai ler obedece a um objetivo, seja a curiosidade por um assunto, por um autor, seja interesse em aprender sobre um tema específico. E sempre que nos interessamos por este ou aquele título, criamos expectativas sobre o seu conteúdo. Menino de Engenho. Ao lermos este título, em geral, começamos a imaginar alguma coisa sobre o seu conteúdo, sobre os personagens, sobre o autor. Aliás, se temos algumas informações sobre o autor, podemos especular sobre o estilo, o tom do texto. O mesmo princípio vale para livros científicos, técnicos, históricos ou qualquer outro. No processo de leitura, à medida que avançamos no texto, vamos conhecendo a maneira do autor ver o tema do livro e confirmamos ou não nossas expectativas sobre seu conteúdo. Quando nos deparamos com uma palavra ou uma passagem que não compreendemos, temos que decidir se continuamos e tentamos entender com o correr do texto ou se consultamos um dicionário, se perguntamos a alguém. Ao mesmo tempo, quando buscamos uma informação ou conhecimento específico, vamos diferenciando as informações que são essenciais das que são secundárias frente ao que procuramos saber. Ler significa compreender. E para compreender um texto, é importante conhecer e manejar o código em que está escrito. Mas é a compreensão do conteúdo que o ensino deve valorizar. Ler é traduzir uma pauta escrita em significados. Nós vamos fazer a experiência para mostrar a combustão. Muitas das informações que as crianças obtêm através de experiências são complementadas através de leituras. A leitura é um dos instrumentos mais poderosos que temos para nos apropriarmos da informação. Quando lemos um texto para aprender alguma coisa, a leitura é distinta, mais dirigida a um objetivo. Os textos dessa espécie requerem atenção e processamento específicos. Ativam estratégias de organização de informações e elaboração de conhecimento. Chapelinho Vermelho. Uma senhora viúva tinha uma filha de 10 anos que era o seu enlevo. Sempre que se aproximava o dia do aniversário de Laura, a mãe a levava à cidade e escolhia um presente ao gosto da pequena. A leitura também é um instrumento de ócio e diversão. Uma ferramenta lúdica que nos permite explorar mundos diferentes dos nossos, reais ou fictícios. Nos aproxima de outras pessoas e de suas ideias. Nos converte em exploradores de um universo que construímos com nossa imaginação. E por que vovó está com a boca tão grande? É para devorar! Em todos os níveis de escolaridade, deve haver tempo e espaço para ler por ler. Ler para si mesmo, sem outra finalidade que não o prazer de ler. Fomentar o prazer da leitura não é independente de ensinar a ler, pois o ensino da leitura que não desenvolve o desejo de ler não é um bom ensino. Para avaliar as relações de seus alunos com a leitura, os professores devem fazer observações permanentes das condutas e habilidades das crianças nos diversos momentos em que leem em sala de aula e compará-las com as atitudes de leitores competentes. O que é um leitor competente? É o leitor que tem definidos os objetivos de sua leitura, que dirige a atividade leitora avançando e retrocedendo, refletindo sobre determinadas ideias e buscando informações concretas. Com textos literários, isto é ainda mais delicado. Há caminhos diversos para a leitura de um livro de literatura, mas muitos professores privilegiam o enredo básico de uma narrativa e pedem aos alunos que leiam um livro por ele determinado. Para verificar a compreensão que os alunos tiveram do texto, pedem que respondam um questionário de perguntas bastante sumárias, tais como: quem é o personagem principal? Como a história se desenrola? Ou a pior de todas as perguntas, qual foi a mensagem do escritor? No caso das obras artísticas, as mensagens são sempre múltiplas ou abertas, de modo que muitas vezes nem o próprio autor seria capaz de responder à pergunta: qual a mensagem da obra?
O mesmo vale para a literatura. Abordada desta forma, a obra literária perde o encanto que nasce de um certo mistério, de uma história que não tem um fim, de personagens que permanecem em nossa memória depois que o livro se acaba. Há também professores que apenas abordam a leitura como um lazer. A leitura é considerada como um ato íntimo, impessoal e intransferível, quase religioso, cuja natureza jamais deveria ser interpretada. Os alunos se limitam a emitir uma rápida opinião, aconselham ou não sua leitura e partem para novas escolhas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esta abordagem preserva o contato do leitor com seu livro, as possibilidades da escolha e da troca de opiniões. Mas ela também se revela tímida no ensino da literatura enquanto objeto de estudo. Como garantir a qualidade da recepção da leitura quando se ensina o aprender a ler para ler, pelo prazer de ler? Existem diversas maneiras. Uma delas é desenvolver uma pesquisa sobre a época de um determinado artista, sua vida, seus gestos. Tomemos um autor como Guimarães Rosa, por exemplo. Como nasce sua prosa poética que nos transporta para os duros homens do sertão brasileiro? Como são construídas suas histórias? Como cria seus enredos e por que reproduz a fala sertaneja? Todos estes elementos constituem a marca de uma personalidade literária, e isto pode ser ensinado aos alunos. Pode-se comparar escritores e seus mundos. Como é a prosa de Machado de Assis? Sua escolha de palavras é muito diferente da de Guimarães Rosa. Seu cenário é urbano e seus personagens são mais cotidianos. A prosa de Machado também destaca um lado misterioso da vida. Embora sua linguagem seja direta, com frases claras e concisas, é um escritor que aponta para dúvidas existenciais, para a aventura de viver, mesmo que seja sob o manto de um dia a dia comum. Raramente estes elementos são introduzidos no ensino da literatura. No entanto, desvendar para uma criança o ofício da escrita só enriquece o seu olhar e possibilita novas formas de ler uma obra-prima. Ser capaz de ler é também saber caminhar pelas trilhas imaginárias das bibliotecas do mundo inteiro. É conhecer as afinidades entre os estilos e escritores. É ter informações sobre as obras e seus autores. Para garantir a qualidade da aprendizagem da leitura, os professores devem garantir que os alunos sintam-se motivados para aprender. Só a motivação estimula o esforço pessoal necessário ao aprendizado. As crianças precisam ver a leitura como algo interessante, desafiador, que poderão alcançar com a ajuda do professor. A escola é o lugar onde as crianças podem vincular a leitura não só a um conjunto de regras de decifração, mas principalmente a possibilidade de chegar ao significado de um texto e ao prazer que isso proporciona.
Thank you.